poder de Deus é ilimitado. Nós estamos num culto online, num culto à distância, mas o Espírito Santo pode visitar você aí onde você está e encher você da presença dele. Encher você tanto que você vai ter a sua vida transformada e você vai contagiar as pessoas da sua família, da sua casa. Muitas pessoas têm buscado por libertação, muitas pessoas têm buscado por um milagre. A primeira coisa que você tem que buscar quando você entrega a sua vida a Cristo é a presença do Espírito Santo. Não se embriague com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. Porque no vinho há contenda. Tem pessoas na quarentena que estão enchendo a cara dentro de casa. Tem pessoas que estão afundando a cara nas drogas, nos vícios, nos cigarros, nas drogas pesadas. Deus não quer que você saia como um dependente químico dessa quarentena, dessa crise. Cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Mas Deus quer que você dependa dele, do Espírito Santo. O Senhor convida você hoje a jogar aquela bebida fora, aquela cachaça fora, aquele vinho fora, aquele cigarro, e clamar pela presença do Espírito Santo. Você pode ter experiências sobrenaturais, mesmo num culto à distância. O vento sopra onde quer. E o vento do Espírito pode soprar aí sobre a sua casa nesse momento, sobre a sua vida. Aleluia. Esse é o momento, irmãos, da vida em que nós precisamos erguer pessoas. Não é construir templos, é erguer pessoas. Ajudar essas pessoas a se firmar. Pregar o Evangelho. Ensinar a Bíblia, ensinar a palavra. Talvez você está recebendo tanto aí de Deus na sua casa. Não estou nem falando do alimento, das bênçãos materiais, mas de palavra, de ministração. E você não compartilha isso com ninguém. Quem sabe é o tempo de você fazer a sua própria live, a sua própria transmissão, a sua célula online. Chama o grupo da família um dia. Chama 2 pessoas pelo menos. Numa transmissão aí, numa chamada em vídeo. Fala, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho algo aqui que eu queria compartilhar com vocês. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Sabe o que Deus está fazendo nessa quarentena? Deus está restaurando ministérios. Deus está restaurando ministérios. Porque o seu ministério não é somente dentro da igreja. Tem pessoas que elas acham que estão de mãos atadas, porque a igreja não está abrindo, não está tendo culto na igreja. Faça o que você puder fazer de dentro da sua casa. Esse é o tempo de você arregaçar as mangas e pregar essa palavra. Ah, pastor, eu não sei nem falar direito. Você será cheio do Espírito Santo e Deus falará através da sua vida. Amém? Só aquele que está firme com Cristo é que pode começar a caminhar. E o profeta Isaías escreveu no capítulo 41, verso 13, ele disse assim, olha, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Deus é que nos toma pela mão direita, Deus é que nos levanta, Deus é que nos ergue. Se você está prostrado, abatido, cabisbaixo, cansado, hoje o Senhor pode te erguer, pode te levantar. Nós nos preocupamos com as coisas deste mundo, irmãos. Mas o que Deus está mandando dizer é que nós precisamos nos preocupar com as coisas do céu, com as coisas celestiais. Nós nos preocupamos em acumular riquezas neste mundo. Só que Deus está dizendo que ouro e prata não vão resolver nada. Tem gente aí cheio de ouro e prata que está morrendo e não sabe nem para onde que vai. Mas nós precisamos buscar a presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso,
o Deus que nos dá o Espírito Santo de forma gratuita, como o selo da nossa redenção, um Deus que nos amou tanto, que olhou para nós, pecadores, quis se relacionar com a gente e por isso mandou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para pagar pelo nosso pecado. Olha o Deus que nós servimos. Nesses dias, você está em casa e você tem ouvido falar tanto de Jesus. Aonde você liga, eles estão falando de Jesus. Você passar um pouquinho pela rede social, eles estão falando de Jesus. Eu quero dizer que esse Jesus quer fazer parte da sua história. Ele quer fazer parte da sua vida. Talvez você esteja prostrado, se sentindo limitado, impedido de caminhar, preocupado com as coisas materiais, recebendo esmolas do mundo, esmolas nos seus relacionamentos. Hoje Deus quer entrar no seu coração através de Jesus Cristo. Eu não tenho prata e nem ouro. Eu estou falando igual Pedro aqui. Não tenho prata e nem ouro para te dar. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Hoje é tempo de você levantar e andar. A palavra do Senhor diz que certa casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. O jejum, ele não muda o coração de Deus. Ele não muda os propósitos de Deus. O jejum muda o nosso coração. O jejum é uma forma de quebrantarmos o nosso espírito e nos tornarmos mais sensíveis à voz do Senhor. E o jejum que agrada a Deus é um jejum seguido de santidade. Não adianta fazer jejum hoje e daqui a pouco ir para a pornografia. Não adianta fazer jejum e se as suas obras não estiverem também seguindo os princípios de Deus. É um jejum de tolo. Um jejum sem propósito, um jejum sem santidade, é mais uma dieta do que um jejum. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pela sua morte na cruz que me livrou do inferno e que me reconciliou com Deus. Somos gratos a Ti nesse momento. Deus, eu quero, nessa oração, colocar também essa situação pela qual nós estamos passando. Essa crise que nos atingiu nesse momento. Não só o Brasil, mas as nações do mundo. E pedir ao Senhor que nos cubra com o Teu sangue, nos proteja, nos livre do mal, nos faça vencer essa enfermidade. Não permita que haja mortes em massa, não permita que vidas sejam ceifadas, que haja a descoberta da cura, que haja a descoberta do tratamento, da vacina, e que nós possamos em breve estar imunes a essa doença. Abençoe os nossos governantes, Pai. Em nome de Jesus, do maior ao menor, para que eles tenham sabedoria, compaixão, discernimento, empatia e tomem as decisões corretas. Que possam ter decisões equilibradas e respaldadas pelo Senhor. Que sigam os princípios da sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esse tempo de reflexão aqui, de comunhão com os irmãos. E que todos, sem distinção, possam reconhecer o sacrifício do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a sua semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que você possa
conquistar tudo aquilo que você tem buscado, tanto as pequenas conquistas quanto as grandes conquistas. Que os seus sonhos não sejam paralisados em função dessa crise. Que o Senhor te dê um ânimo novo para começar a semana. Em nome de Jesus, não abandone os seus projetos, faça o que tiver que fazer. De repente esse é um tempo de você se preparar, é um tempo de você se capacitar. E com certeza Deus está nos guardando nesses dias. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, em nome de Jesus, e que o Senhor seja com você e com a sua família. Amém? Que Deus te abençoe. Em Lucas capítulo 23, verso 46, ele diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Repare que tem momentos que Jesus chama Deus de Deus, mas esse momento aqui, ele chama ele de Pai. Jesus estava reassumindo a sua condição de filho. E quando ele diz assim, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é como se ele estivesse dizendo, me leva de volta para casa. Me leva para casa. E Jesus foi recebido em glória, depois de ter sofrido aqui na terra. Essa última palavra dele mostra a intimidade do amor e da comunhão entre Jesus e Deus e seu Pai. Ele abaixou a cabeça, ele entrega o seu espírito de volta ao Pai. Esse é o final do seu sacrifício voluntário. Ele próprio separou o seu espírito do seu corpo e entregou a Deus, o seu Pai. E assim como Jesus entregou o seu espírito, nós também um dia vamos poder dizer, Senhor, leva o meu espírito, entrega o meu espírito em tuas mãos. Nós podemos entregar a nossa vida a Deus, ao nosso Pai, antes da nossa morte. Amém? Essa oração é a expressão final de uma vida de obediência que Jesus teve, de submissão e de dependência de Deus em todo o tempo, e que serve como exemplo para nós, que estamos vivendo aqui nessa terra. É possível, sim, levar uma vida de obediência, de santidade, de submissão e de dependência de Deus, para que um dia nós possamos, no momento da nossa ida, dizer para o Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Essa palavra é para você que já é salvo em Cristo. Essa palavra vem nos lembrar que uma obra grandiosa foi feita na cruz do Calvário. Essa palavra é para lembrar você que você não é dessa terra. Que embora você esteja passando por toda sorte de sofrimentos, de tempestades, de tribulações, há um Deus que te ama e que no tempo certo vai te dar a vitória, que vai te receber em glória, assim como ele recebeu o seu Filho Jesus. Eu quero fazer uma oração aqui por você que tem experimentado um tempo de dor, de sofrimento, de tristeza, às vezes de luto, às vezes de incerteza. Eu quero orar por você. Mas eu quero fazer uma oração também por você que tem ouvido essa mensagem, por você que tem ouvido essa palavra, Minuto com Deus, todos os dias,
mas que ainda não tomou uma decisão em seu coração, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você tem essa oportunidade agora. Assim como aquele ladrão lá na cruz, que era pecador, como eu e você tem a oportunidade de entregar a sua vida a esse Deus que te ama, a esse Deus que já providenciou tudo para a sua salvação. Ele é o seu Pai, Ele não é só o seu Deus, Ele quer ser o seu Pai. E quando você entrega a sua vida a Cristo, você pode declarar que você é filho de Deus. Se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, coloque o seu nome aqui nos comentários. Coloque o seu nome e diga: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu creio em Jesus e quero entregar a minha vida a Ele. Eu não estou dizendo que os seus problemas vão acabar, meu irmão, não é isso. Mas você terá uma perspectiva de vida eterna. Porque a sua vida não se resume a isso aqui. Amém? Você terá uma perspectiva de vida eterna. E Deus recebe você como filho. Coloque o seu pedido de oração. Vamos orar. Se você está aceitando Jesus, ou talvez você já andou nos caminhos de Jesus, você já andou com Ele, você um dia entregou sua vida a Ele, você era frequente aí nas reuniões, você era assíduo na igreja, mas se afastou e você gostaria de reconciliar. Hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te chama para reconciliar com Ele. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela revelação da cruz. Obrigado porque aquele sofrimento era para mim, era para nós, mas Jesus levou sobre si. Se hoje nós estamos vivos, é pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Que nós possamos nos lembrar sempre, Senhor, dessa palavra. Em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor visite cada família que está representada aqui nesses comentários. Pessoas pedindo restauração, pessoas pedindo cura, libertação, pessoas pedindo o sustento, Deus. Em nome de Jesus, cuida delas, cuida dessa família, cuida desse casal, dessas crianças, cuida desse jovem, Deus, que está lutando contra o pecado, cuida dessa moça, Senhor, que tem sido tão perseguida lá no seu trabalho, em nome de Jesus. E eu coloco diante do Senhor essas pessoas que estão aceitando a Cristo como seu Salvador, como seu único e legítimo Salvador. Que elas possam realmente descansar nos teus braços. Que elas possam receber, através do Espírito Santo, a certeza no seu coração de que o nome delas foi escrito no livro da vida. Dê forças a elas, Pai, para que possam andar contigo, para que possam levar essa palavra a outras pessoas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma promessa para você. Não tente fazer com que ela se cumpra com os seus próprios meios, com os seus próprios recursos. Às vezes algo que vem até você parece que é de Deus, mas não é. Pergunte ao Espírito Santo. Eu quero compartilhar uma palavra com você aqui hoje. O tema é aprendendo a esperar em Deus. Aprendendo a esperar em Deus. Eu quero que você entenda aqui essa palavra. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão. Abrão morava na cidade de Ur, junto com a sua esposa. E Deus então faz uma promessa. Deus libera uma palavra sobre a vida de Abrão. Deus fala assim, olha, sai da tua terra, do espaço geográfico que ele estava, da tua parentela, ou seja, abandone os costumes idólatras da sua família
e da casa de seus pais. Deixe a influência que você recebeu de seus pais e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Sai do lugar onde você está, Abraão. Pega a sua esposa, pega a sua família, a sua esposa e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus fala assim: eu farei de você uma grande nação. Eu farei de você pai de muitos filhos. E através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus estava falando das gerações que sucederiam Abraão. E entre os descendentes dessa geração está Jesus Cristo. Através de você, Abraão, da sua descendência, as famílias da terra serão abençoadas. Jesus viria da descendência de Abraão. E Abraão, ele obedece a Deus, irmão. Diante de uma promessa, diante de uma palavra liberada, não por qualquer pessoa, pelo próprio Deus, ele vai em direção à terra que o Senhor ainda iria mostrar a ele. Isso é uma atitude de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Só que 10 anos se passaram. 10 anos se passaram. Abraão já era velho, estava com uma mulher que não podia ter filhos, Saraí era estéril, e 10 anos se passaram. Aí, o que aconteceu? Saraí falou com ele o seguinte, eu estou falando de Saraí porque o nome dela ainda não era Sara, depois que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e Saraí para Sara. Ela falou com ele assim, olha, já que Deus não me deixou ter filhos, tenha relação com uma escrava minha. Eu permito que você tenha relações com Agar, porque talvez ela dê filhos. E foi isso que aconteceu. Abraão pegou Agar, teve relações com ela, e dessa relação nasceu Ismael. Ismael era o filho da promessa? Não. Ismael era o filho do adultério. Né? Era a tentativa de antecipar a bênção de Deus. Aprendendo a esperar em Deus. O casal, Abraão e Saraí, não souberam esperar em Deus. Havia uma promessa sobre eles, só que como o tempo se passou, mas eu vou falar aqui daqui a pouco, que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Passaram-se 10 anos e não aconteceu nada. Então eles resolveram fazer com que a bênção se cumprisse, só que com os seus próprios recursos. Eu creio que Deus já está falando com muitas pessoas aí, em nome de Jesus, amém? Se estiver testificando aí, se estiver confirmando aí no seu coração essa palavra, manifeste-se nos comentários aí, em nome de Jesus. Eu sei que muitas pessoas receberam uma promessa de Deus um dia e lutaram por essa promessa e oraram nessa direção e fizeram de tudo para que a promessa se cumprisse, mas ainda estão esperando. É porque o tempo de Deus ainda não se cumpriu. O que são 10 anos para Deus, irmãos? Não é igual 10 anos para nós. Quando descobriu que estava grávida, Agar, a escrava, a concubina, a outra, começou a olhar com desprezo para Saraí, a sua dona. Olha a crise que o casal arrumou por querer antecipar a bênção de Deus. A Agar começou a olhar com desprezo para Saraí. Chegou a um ponto que Sara falou com Abraão o seguinte, olha, pega essa mulher, pega esse menino e despacha eles aí, some com eles, porque eu cansei de ser humilhada. Eu não quero mais essa humilhação. A fertilidade da mulher, no contexto judaico, era algo assim de suma importância. Ela começou a ser humilhada por Agar. Agar começou a olhar com desprezo para ela, tipo assim, olha,
Eu tenho filho, você não tem. Irmãos. Mas olha o que Deus fala em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 10 até o verso 14. Anda um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Gênesis 18, de 10 a 14. E disse o Senhor dizendo: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Aqui o nome dela já tinha sido mudada. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. Sara estava escutando atrás da porta essa conversa. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Sara já não ovulava mais, é isso que a Bíblia está dizendo. Aos olhos humanos, aos olhos da ciência, ela não tinha condições nenhuma de ter filho mais. Era como se as pessoas olhassem e dissessem assim: o tempo da promessa para esses dois aí já foi, já acabou. Pode cumprir outras promessas na vida deles, mas de filhos, não. Filho não pode ter mais não. Já eram velhos, ela já tinha cessado o costume das mulheres. E por causa disso, de trás da porta, olha o que a Bíblia diz no verso 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Sara começou a rir daquilo. Como se diz? Será que eu terei filhos ainda? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade darei à luz ainda, havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Olha Deus dizendo para Abraão: por que ela está rindo? Por acaso existe algo impossível para o Senhor? No tempo certo, Abraão, eu voltarei aqui e Sara terá um filho. Sara riu, irmãos. A Bíblia não fala qual o motivo dela ter rido. Mas ela poderia estar rindo por desprezo, como se diz: nós já esperamos tanto tempo, eu acho que essa promessa não se cumpre. Ou ela poderia estar rindo talvez de satisfação, que bom. Tanto que quando o filho nasceu, Isaque, o nome dele é: o Senhor me deu riso. Isaque significa riso. O Senhor me fez sorrir novamente. Aí em Gênesis 21, a promessa se cumpre. Diga glória a Deus. Quase 25 anos depois que Deus falou com Abraão, lá em Gênesis 12, a promessa se cumpriu. Meu querido, minha querida, você tem uma promessa do Senhor? Você já recebeu uma palavra de Deus para a sua vida? No seu coração, você percebeu que era Deus falando? Tenha certeza que essa promessa vai se cumprir. Não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Amém? Tem pessoas que esperaram aí 6 meses e já estão em desespero. Abraão e Sara esperaram 25 anos. O tempo de Deus não é como o nosso tempo, meu querido. Gênesis capítulo 21, verso 1 e 2. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha lhe falado. Amém? A promessa se cumpriu, e a promessa se cumprirá na sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra, tome posse dessa palavra. Mas já passou muito tempo, pastor. Mas aos olhos humanos já não tem jeito mais.
Acaso haverá algo impossível para Deus? Nós podemos aprender com essa história, meu querido, que toda tentativa humana de tentar antecipar as bênçãos de Deus vai resultar em problemas. Os planos de Deus são maiores, são melhores do que os nossos, mas o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo do Senhor não é como o nosso tempo. Se existe uma promessa de Deus para se cumprir na sua vida, não queira apressar as coisas. Não tente ajudar Deus. Não tente ajudar Deus. Esteja preparado, esteja capacitado, ande em santidade, ande em obediência, procure ter um relacionamento de intimidade com Deus e esteja atento aos sinais. Deus não deixa que nada aconteça na nossa vida sem nos mostrar, sem nos alertar. Tem pessoas caindo de cabeça em relacionamentos que não são de Deus, em empregos que não são de Deus, mudando para lugares que não era o que Deus tinha preparado para ele. Ah não, porque Deus me mandou entrar para essa empresa. Será que mandou mesmo? Uma empresa que age de forma corrupta, uma empresa que age de forma ilícita. Deus me mandou mudar para essa tal cidade. Será que mandou mesmo, irmão? Será que foi Deus mesmo que mandou você para esse país para sofrer tanto igual você está sofrendo? Tem coisas que o dinheiro não paga na nossa vida, meu irmão. Tem coisas que o dinheiro não paga. Salmos capítulo 40, versículo 1, eu quero deixar aqui para você. Salmos 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Peça a Deus paciência hoje. Senhor, eu já não aguento mais, já se passou tanto tempo, tantos anos. Eu continuo no deserto, eu continuo na crise, eu continuo na batalha e a Tua promessa não se cumpre na minha vida. No deserto, Deus te sustenta. Nas batalhas, Deus está à frente. Nas crises, Deus te dá sabedoria para superar. Amém? Mas espere com paciência nele, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Salomão escreveu assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado. Jesus veio à terra num tempo estabelecido por Deus. Ele não veio assim, um tempo qualquer, não. Era o tempo de Jesus vir à terra. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para que Deus haja na sua vida. Há um tempo para que o seu sofrimento cesse. Há um tempo para que a salvação chegue na sua casa. Há um tempo para que o seu marido, seu filho, volte para os caminhos do Senhor. Há um tempo determinado para que as portas de emprego se abram novamente. Há um tempo para a restauração da sua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Nós somos uma geração que quer que as coisas aconteçam instantaneamente. Nós nos acostumamos a um clique. Eu estava lendo um artigo esses dias falando sobre como a nossa geração se movimenta pouco. Nós não nos movimentamos nem para abrir a janela do nosso carro mais. Um clique e ela abaixa, outro clique e ela sobe. Nós não nos levantamos para mudar de canal. Então isso inconscientemente vai moldando o nosso pensamento e nós achamos que as coisas têm que acontecer também instantaneamente. Como uma comida no micro-ondas. 3 minutos eu quero que a comida fique pronta. Computador, televisão, celular. Nós nos ficamos mal acostumados, sabe, com essas coisas. Queremos que tudo aconteça num estralar de dedos,
mas tudo tem o tempo certo. Deus não está agindo de forma instantânea e automática. Ele tem um tempo determinado. O controle do mundo está nas mãos de Deus, mas as coisas só vão acontecer quando Ele quiser. E você vai se surpreender quando Ele agir na sua vida. Então, quando uma palavra, uma promessa começa a demorar e você fica ansioso e começa a gerar dúvida no seu coração, será que foi comigo mesmo que Deus falou naquele dia? Porque faz tanto tempo e não aconteceu nada. Meu irmão, minha irmã, se aquela palavra era de Deus para você, receba na sua vida em nome de Jesus. Essa promessa vai se cumprir. Nós vivemos o Cronos. Da palavra Cronos vem a palavra cronologia, que é o tempo humano. Mas o tempo de Deus é o Kairos. Olha o que o Senhor diz em Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Glória a Deus. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eu tinha um amigo lá no trabalho que dizia assim: Deus faz planos sobre os nossos planos. Nós planejamos coisas, mas Deus tem planos acima dos nossos planos. Se Deus falou, vai se cumprir. Não queira antecipar as coisas. É igual quando você colhe um fruto antes dele amadurecer. Para que serve o fruto antes de amadurecer? Não serve para nada. É duro, tem um sabor muitas vezes amargo. John Piper escreveu o seguinte: impaciência é o que sentimos quando começamos a duvidar da sabedoria do tempo de Deus ou da sua bondade. Impaciência é quando nós duvidamos da sabedoria de Deus ou da bondade de Deus. Olha só. Talvez você esteja, quando eu estou falando isso aqui, você está na sua mente rindo, até zombando, pensando assim: ah, pastor, já foi, já. Essa promessa aí já era. Às vezes o seu problema é muito grande e já se passou tanto tempo. E do mesmo jeito que Sara achou que era impossível, você também está aí tomado pela dúvida, pela incredulidade. Mas saiba que aquilo que é difícil para mim e para você é fácil para Deus. O que é humanamente impossível para Deus é possível. Deus não age no natural, Deus age no sobrenatural. Lucas 1,37, Jesus diz assim: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E aquele que espera em Deus deve entender o tempo dele para a sua vida. O tempo de Deus não pode ser medido com o nosso tempo. Na linguagem grega, esse tempo de Deus se chama kairos, que para os cristãos é o tempo da plenitude de Deus. Por isso que eu falei que Jesus veio no tempo certo. A palavra diz assim, olha, e vindo a plenitude dos tempos, Jesus veio. Jesus veio na plenitude dos tempos. Mas nós temos que ter paciência para esperar esse tempo de Deus e não nos precipitarmos em nossas ações. Amém? Essa é a reflexão que eu queria deixar para você se alimentar, para você refletir nesse ensinamento. Há uma promessa, há várias promessas e elas estão ainda valendo para você, valendo para mim. Não haja precipitadamente, não haja precipitadamente. Provérbios 19:2 diz assim: não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Não haja sem refletir, meu irmão. Tem pessoas que, se pudessem, voltariam atrás nas suas decisões, nas suas atitudes,
porque agiram sem refletir, fizeram escolhas sem consultar a Deus, quiseram antecipar a promessa, estavam infelizes num casamento e acharam que um outro relacionamento era um negócio de Deus para a vida dela. Aí abandonou a família, se juntou com um outro homem, com outra mulher, encrencou a vida toda. Não viu os filhos crescerem, não viu a felicidade lá dentro do seu lar, se aliou a alguém que era cheio de problemas, cheio de encrenca, que não servia a Deus. Talvez eu estou falando para muitas pessoas aqui. E hoje, se pudessem voltar atrás, voltariam. Não é bom agir sem refletir. Às vezes o nosso eu, o nosso interior diz assim, faça hoje. Só que Deus diz assim, através do Espírito Santo, espere o tempo certo. Espere o tempo certo. Eu quero pedir que você deixe o seu comentário, que você compartilhe essa mensagem, que você deixe o seu like, que você diga de onde está falando. Pode fazer também o seu pedido de oração. Às vezes a gente não consegue responder na hora os pedidos feitos aqui, mas a gente lê, eu pessoalmente leio todos os comentários depois e oro individualmente por cada pedido colocado aqui. Amém? Então você pode deixar aqui o seu pedido em nome de Jesus. Jesus quer entrar na sua vida, Ele quer renovar a comunhão com você. Para isso você precisa dar ouvidos ao que Ele está te falando. Ele diz assim, olha, se alguém ouvir a minha voz. Eu sei que você está ouvindo aqui a voz do homem, a voz do pastor Edivaldo, mas eu estou lendo a palavra de Deus. Então talvez seja o Espírito Santo falando com você. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É Deus falando com você, meu irmão. Eu quero fazer uma oração por você, você que ouviu a voz de Deus hoje, você que já serviu a Deus um dia com tanta alegria, com tanta disposição, mas que hoje está frio, sabe? Deus sabe que você precisa de ajuda e hoje Ele estende as mãos para você. Essa palavra é uma palavra de recomeço, irmãos. Deus nos alerta, Deus chama a nossa atenção, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer o nosso bem, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. E eu quero orar também por você que chegou aqui nessa transmissão, você que ouve Minuto com Deus todos os dias, que tira um tempinho aí do seu dia para ouvir a voz de Deus durante 3 ou 4 minutos e que hoje está aqui nesse culto. Olha, eu quero dizer para você que o Senhor quer fazer parte da sua vida, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Deus tem uma aliança com você, sabia? É preciso que você tenha uma aliança com Ele agora. É preciso que você afirme com os seus lábios que Jesus é o seu Senhor. E não somente com os seus lábios, mas que você creia de forma verdadeira no seu coração que Jesus é o dono da sua vida. Eu quero te convidar para entregar a sua vida a Ele nesse instante, em nome de Jesus. Os irmãos que já pertencem à igreja, me ajudem nesse momento aqui de oração, em nome de Jesus. Eu quero orar. Imagina você no culto lá na igreja, sabe? E o pastor está fazendo um apelo e perguntando quem quer aceitar Jesus. Você que já fez essa oração, interceda para que a semente que foi plantada durante esse tempo de pregação aqui, ela gere fruto agora, em nome de Jesus. E se você deseja aceitar a Jesus, diga amém, eu aceito Jesus na minha vida. Manifeste-se aí nos comentários. Deus quer ter o lugar de honra na sua vida. Talvez até aqui o lugar de honra foi o trabalho, foi a sua vida pessoal, foi o seu clube de futebol, foi os seus hobbies, os seus passatempos, mas Deus quer ter a primazia na sua vida. Convide Jesus Cristo para entrar
Se você tem ouvido a voz dele, se você ouviu a voz dele, abra a porta do seu coração. Ele quer entrar e cear com você. Deus prepara um banquete para você. Ainda que seja na presença dos seus inimigos, ainda que seja em meio às dificuldades, às tempestades, Deus pode te dar um banquete. Ele quer cear com você. Pare de aceitar as migalhas que Satanás tem te oferecido. Deus quer te oferecer um banquete. Amém? Nessa hora eu quero orar por você. Eu peço que os irmãos me ajudem aí em oração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela riqueza da Tua palavra. Te agradecemos por todo o ensinamento, por toda a repreensão, por toda a exortação que recebemos por meio dessa carta que o Senhor escreveu à igreja de Laodiceia. Eu quero pedir que o Senhor visite nesse momento esse irmão que está frio, que perdeu a alegria de estar na Tua presença, que não sente mais prazer na leitura da Sua palavra, esse irmão que orava tanto, que orava até nas madrugadas, mas que agora a mente dele foi sufocada pelas coisas deste mundo, ele foi seduzido pelas riquezas do mundo e a prioridade dele virou outra. Que ele possa, nesse momento, reconciliar-se com o Senhor, voltar a andar de uma forma intensa, que possa ser usado novamente na Tua obra. Essa irmã era líder, esse irmão era um líder, liderava departamento na igreja, era uma bênção nas mãos do Senhor e se afastou. Que o Senhor possa oferecer a eles um recomeço, em nome de Jesus. Restaura esse ministério, Deus. Restaura esse chamado. Ó Pai, eu oro também por aqueles que estão nesse momento entregando a sua vida a Cristo. Que eles possam ter a convicção do que estão fazendo. Que eles possam ter a certeza e possam receber o Espírito Santo na vida deles e terem a sua vida transformada, a sua mente renovada. Faça com que se tornem novas criaturas, lavadas e remidas pelo Teu sangue, que possam andar em novidade de vida, que possam viver em santidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Nós já estamos encerrando. Deixe o seu pedido de oração. Amém? Eu louvo a Deus pelas pessoas que aceitaram Jesus aqui, pelas pessoas que se reconciliaram. E eu quero orar encerrando esse momento de culto aqui tão gostoso que nós tivemos. Estenda as suas mãos assim, ó. Eu vou orar por você. Pai, nós te agradecemos mais uma vez e pedimos ao Senhor que a nossa semana seja uma bênção. Ó Deus, abre as portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Senhor, supre as necessidades daqueles que estão vivendo em um tempo de escassez. Sara as enfermidades, ó Deus, dessas pessoas que têm lutado, ó Deus, contra tantas enfermidades desse tempo, nessa crise, nessa pandemia. Em nome de Jesus, abençoa essa família, restaura a comunhão desse marido, dessa esposa, abençoe esse jovem, essa moça, ó Deus, que por algum motivo saíram da Tua presença, que possam retornar e que possam viver a plenitude do Evangelho na sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós temos o Apoia-se, que é uma maneira de ajudar. Se você não quiser e não puder contribuir, você pode compartilhar essa mensagem com os seus contatos e dar o seu like, né? Curtir aqui, para que
o YouTube considere esse vídeo relevante e recomende ele para outras pessoas. E uma maneira de nos ajudar também é tornando-se membro do canal. Tem uma opção aí para você tornar-se membro e com uma contribuição bem baixinha você tem acesso a um conteúdo exclusivo e cria um vínculo com esse ministério. Quando nós estamos longe da presença de Deus, nós tentamos preencher o nosso vazio com outras coisas. Lembra do filho pródigo que saiu da presença do pai? Que saiu da casa do pai? O que ele fez? Ele tentou preencher a sua vida, preencher os seus dias, se satisfazer com outras coisas que o mundo lhe oferecia. E a Bíblia diz que ele gastou tudo o que tinha de forma irresponsável, de forma dissoluta, porque ele estava fora da presença de Deus. Quando nós estamos longe da presença de Deus, nós queremos preencher a nossa vida, a nossa rotina com outras coisas. E muitas vezes com coisas que não edificam, sabe? A presença de Deus é tão importante que Davi orou em Salmo 51 para que Deus não se retirasse da presença dele. Olha que interessante. No momento em que Davi foi repreendido pelo profeta Natan, eu já citei isso aqui em várias pregações minhas, eu aprendo muito com essa passagem. Naquele momento em que Davi estava sendo repreendido, Davi não pediu a Deus que lhe poupasse das consequências do seu pecado. Davi não pediu a Deus que o Senhor mantivesse ele no trono, né? Não tira o meu cargo, Senhor. Davi não pediu a Deus que o povo o aceitasse. Não tire de mim a tua presença, irmãos, porque Davi entendia o quão importante era a presença de Deus. Davi, ele viu quando a presença de Deus, quando o Espírito de Deus foi retirado da vida de Saul. E como foi trágico o fim de Saul, porque Deus se afastou dele. Meu Deus, não tire de nós a tua presença, Senhor. Nós queremos a tua presença. Mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, com os nossos pecados, com a nossa família toda atrapalhada, mas nós precisamos da tua presença. E existe uma condição que é necessária para se obter a presença de Deus na nossa vida. Em 2 Crônicas, capítulo 15, essa condição ela é mencionada. No capítulo anterior, no capítulo 14 de 2 Crônicas, o rei Asa, ele havia conduzido o exército de Judá a uma grande vitória. Só que Asa, ele testificou, ele disse que foi a presença de Deus que havia dispersado o inimigo. E quando Asa e seus exércitos voltavam, triunfantes para Jerusalém, um profeta chamado Azarias encontrou eles nos portões da cidade e disse a ele uma mensagem da parte de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. Olha o que ele disse. Ouvi-me, Asa, o profeta dizendo, ouvi-me, rei Asa, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Deus está com você enquanto vocês estão com ele. É muito comum, eu lembro, quando eu era católico, na missa tinha aquele momento assim, A missa tem aquela liturgia, E falava assim, o Senhor esteja convosco. E aí o pessoal repetia, Ele está no meio de nós. Ou Ele está no meio de vós. Só que aqui está dizendo o seguinte, olha, o Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com Ele. Foi a palavra de Azarias para o rei Asa. Se vocês o buscarem, ele se deixará encontrar. O original hebraico aqui para achar, para encontrar, é matzah, que significa a sua presença, ou a presença de Deus, surgirá
para capacitar e para abençoar. Se nós o buscarmos, ele vai surgir para nos capacitar e para nos abençoar. Porém, se o deixarmos, ele também nos deixará. Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus. Mas quando na sua angústia eles voltaram os seus olhos ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, Deus se deixou encontrar. Então aqui está o segredo de se conseguir manter a presença de Deus na nossa vida. Buscar a Ele de todo o coração. Voltar-se inteiramente para Ele. E aí Ele vai enviar a presença dEle até nós. Amém? Glória a Deus. A presença que Moisés tanto queria, irmãos. A presença que Moisés tanto ansiava. Em Êxodo 33. A presença que Moisés buscava. Que estivesse ao lado dele. Hoje está dentro de nós. Basta que nós o convidemos para entrar. Aleluia. Tem gente que pensa assim, Deus está na igreja. Deus está lá na igreja. Eu tenho que ir lá na igreja porque Deus está lá. Não. Deus não habita na igreja. Tem pessoas que ainda falam assim, quando vão orar, né? Eu já vi isso muito, quando vão orar para abrir o culto. Eu também já devo ter orado assim, não me lembro. Mas fala assim, quando vai abrir o culto, né? Deus, eu sei que o Senhor foi o primeiro a chegar aqui nesse lugar. Parece que Deus é aquele irmão chato que chega primeiro no culto para ver se os outros vão atrasar. Quando a igreja está vazia, Deus não está lá. Que isso, pastor? Que isso? Que heresia? Não, irmãos. Deus habita no nosso coração. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. A igreja não é o lugar sagrado. O lugar preferido de Deus é aqui dentro do seu coração, dentro do meu coração. Abre a sua Bíblia aí, ó. Atos capítulo 17, versículo 24. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É o que está dizendo. Atos capítulo 17, verso 24. E 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que completa esse raciocínio. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus. Vocês, Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus vive em vocês. A presença que Moisés tanto queria, hoje está dentro de nós. Aleluia. Aquela mesma nuvem da presença de Deus, aquela que se manifestava lá no Antigo Testamento, aquela nuvem, ela paira hoje sobre o lugar secreto da oração. Deus aguarda todos os dias para te envolver com a paz dele, com a presença dele. A presença do Senhor nos guia, nos capacita, nos traz paz. E ela vai nos dar orientação em relação a tudo o que nós estivermos enfrentando. Na nossa família, na nossa vida espiritual, nas nossas finanças, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Amém? Busque a presença de Deus. Quem sabe você, ao longo dos meses que se passaram aí, se afastou da presença de Deus. Hoje é tempo de você abrir novamente o seu coração e dizer, Senhor, eu preciso da sua presença na minha vida. Não me faça sair desse lugar se a sua presença não for conosco, se a sua presença não for comigo. Amém? Eu tenho refletido, durante esses dias na vida de Jacó. Os irmãos já devem ter percebido que eu falo muito dos evangelhos,
O ministério Minuto com Deus é um ministério evangelístico, é pregar o evangelho. Então, muitas vezes, né, durante todo o mês, eu falo de alguma passagem dos evangelhos, de Jesus, do que Jesus fez, dos seus milagres, da sua vida, dos seus ensinamentos. Mas, às vezes, eu volto lá no Velho Testamento e pego algum personagem bíblico, pego alguma passagem para reflexão também. E essa semana eu estive refletindo na vida de Jacó, que é um dos patriarcas, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E eu quero ler junto com você aqui em Gênesis capítulo 35. Gênesis 35. Foi o momento em que Deus falou para Jacó assim: volta lá em Betel. Eu vou explicar depois o que é Betel para você entender. Mas aqui eu quero falar sobre um outro aspecto aqui que eu acho que foi pouco mencionado. É quando Deus pede para Jacó voltar lá atrás na sua vida. Sabe? É como se Deus estivesse dizendo para ele assim: eu quero te levar de volta ao ponto onde nós começamos a nossa experiência. E eu tenho certeza que, assim como essa passagem falou comigo, ela vai falar também ao seu coração. Gênesis capítulo 35, eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 7. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel. Tem uma versão que diz assim: volte a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família. Repare que Deus chama Jacó, Jacó então chama a família. Disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se revelou. Ou melhor, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Então essa passagem, ela acontece depois do Peniel, depois do momento em que Jacó tem o seu nome mudado, muitos anos depois. Aqui já haviam se passado 30 anos que Jacó tinha saído da casa de seu pai. Para você entender a história, né, porque às vezes quem nos acompanha, quem está lendo aqui, quem está ouvindo aqui, desculpe, não conhece a história de Jacó, eu quero fazer um breve resumo aqui. Jacó foi filho de Isaac, que nasceu junto com um irmão gêmeo chamado Esaú. Esaú era o filho primogênito, né? Embora fossem gêmeos, Esaú nasceu um pouquinho antes, Jacó nasceu grudado no calcanhar do seu irmão. E houve um momento em que Jacó usurpou a primogenitura do seu irmão. Jacó enganou seu irmão e tomou dele o direito à primogenitura. O que é isso, pastor? Direito à primogenitura.
o filho mais velho tinha direito a uma porção maior na herança. Ele tinha direito a uma bênção adicional do pai. E Jacó tomou do seu irmão essa bênção. Então, embora Esaú tenha desprezado essa bênção no primeiro momento. Então, Esaú, ele tinha ódio de Jacó por causa disso. E Esaú jurou Jacó de morte. Esaú falou, eu vou matar meu irmão. Eu vou matar Jacó. Quando Esaú se revoltou contra Jacó, a mãe de Jacó disse assim, vá embora, foge para a casa do seu tio. E Jacó então saiu da sua casa sem nada, desesperado, fugindo, com medo do seu irmão, com medo de morrer. E aquele era então o pior momento da vida dele. Só que, irmãos, a primeira coisa que Deus fala comigo aqui nesse texto é que o Senhor pode pegar o pior momento da sua vida, Deus pode pegar o momento da sua angústia, o momento do seu desespero e transformar num momento transformador onde você passará a ter uma vida abençoada. Quantas pessoas vieram para o Evangelho num momento de dor, de desespero, de traição, de luto, não é verdade? Quantas pessoas fizeram compromissos com Deus e assumiram uma postura de santidade, de entrega, de consagração a Deus num momento mais difícil da vida delas? Então Deus às vezes usa esse momento de aflição para nos atrair à presença dele. Jacó então, quando ele saiu da casa de seu pai, ele estava no pior momento da sua vida. Mas olha o que aconteceu em Gênesis capítulo 28. Eu estou voltando aqui na história para você entender. Ele saiu jurado de morte, desesperado, sem nada, sem destino, sem rumo. A única opção que ele tinha era ir para a casa de um tio. E ele estava indo em direção a Arã. Eu quero que você, se você puder, abra sua Bíblia também para você entender essa história. Gênesis capítulo 28. Eu vou ler a partir do versículo 10 até o verso 17. Diz assim, olha, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Quando o sol se pôs, ele deu uma parada. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro. Ele pegou uma pedra e fez como um travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Versículo 12. E sonhou. Eu quero parar aqui um pouquinho. No momento de dor, de aflição, de desespero, Deus deu a ele sonhos. Saiba que no seu momento de aflição, de tristeza, de dificuldade, Deus ainda assim pode te dar sonhos. Deus deu um sonho ali a Jacó. Naquele momento, no pior momento da vida dele, Deus fez com que ele sonhasse. Eu sei que é uma forma figurada de falar, mas eu sei que muitas pessoas estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Se você está entendendo, diga amém aí. Me ajuda aqui nessa transmissão, nessa passagem. Nos momentos de dificuldade, Deus ainda pode nos dar sonhos. Aleluia. E o verso 12 fala do sonho dele. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No sonho de Jacó, ele viu uma escada, que ela começava na terra e atingia os céus. E os anjos subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. O próprio Deus apareceu a ele ali em sonho e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente,
para o norte e para o sul. Lembra que Deus havia dado uma promessa a Abraão de que ele teria uma grande descendência, de que ele seria pai de muitas nações? A promessa de Abraão, ela se estendeu a Isaac, e a promessa de Isaac se estendeu a Jacó. Deus diz assim, olha, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A mesma promessa que Abraão e Isaac haviam recebido. Versículo 15. Eis que eu estou contigo. Olha o que Deus está falando aqui. Jacó, eu sei que você está vivendo um tempo de dificuldade, um tempo difícil, um tempo de aflição, de desespero, mas eu estou contigo. Você está vendo anjos aí, mas os anjos são importantes, eles estão para nos servir, eles estão aí para te servir, mas eu mesmo estou contigo. Lembra que Deus falou com Abraão? Eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão. Deus estava dizendo assim, eu próprio vou com você. Aleluia. E Deus está conosco hoje, através do Espírito Santo. O nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Não é um Deus que está longe, que está afastado, Ele está conosco. E Deus continua dizendo, eu te guardarei por onde quer que fores. Aonde você for, a minha presença vai te guardar. Minha presença vai estar com você. E te farei voltar a essa terra. Olha aqui, presta atenção que nós estamos em Gênesis capítulo 28. Deus falando com ele, olha, eu farei você voltar aqui. E lá em Gênesis 35, que foi a primeira passagem que eu li, Deus manda ele de volta. Volta lá no lugar onde nós nos conhecemos. Volta lá no lugar onde nós nos encontramos. Te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó chamou aquele lugar, no começo a Bíblia fala que ele parou em um certo lugar, mas a partir daquele momento ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. E passado alguns anos, quando Jacó teve um encontro com Deus em Peniel, lá no vale do Jaboque, quando ele teve o seu nome mudado, quando ele se reconciliou com seu irmão, ele vinha de uma crise familiar, mas se reconciliou pela permissão de Deus. Passado alguns anos, Deus percebeu algumas coisas erradas na vida de Jacó e disse para ele, eu quero que você volte lá ao lugar onde nós nos encontramos pela primeira vez. Volte para Betel. Volte a Betel.
Amém.